Bom, pessoal, então agora oficialmente, né, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aí fazendo uma sequência de estudos, né, dentro do contexto dos compostos químicos, né, o contexto do contexto, né, dos compostos químicos e as suas funções. Então, na aula passada, nós começamos a verificar, vamos aproveitar esse mapa em branco aqui e vamos construir um pouquinho do que nós, né, estudamos na aula passada dentro do contexto das ligações químicas. Então, considerando o contexto das ligações químicas, nós podemos associar, pessoal, as ligações químicas. Imagine que você tem um átomo e esse átomo vai interagir com outro átomo. Havendo interação, tá certo? Afinidade, havendo transferência ou compartilhamento dos elétrons da camada de valência deste átomo para este outro aqui, vai haver uma força de atração, tá certo? Vai haver uma interação de forma que esses átomos possam se unir. E a essa união nós chamamos de ligação química. Para que isso aconteça, algo tem que ser obedecido, observado. E esse algo é a regra do octeto. O que essa regra prevê? Né? Através dos conhecimentos de Lewis. Prevê que para que esses átomos alcancem a sua estabilidade química, deve alcançar 8 elétrons na sua camada de valência. Ou 2 elétrons se você estivesse baseando, né, na estabilidade alcançada aí pelo hélio. Então, imagine que você tem um átomo de sódio interagindo com um átomo de cloro. Nós já sabemos que o cloro é um metal, que o sódio é um metal e que o cloro é um ametal. E nós vimos na aula passada que quando você tem a interação de um átomo, né, caracterizado como através de um elemento químico metálico, tá certo? É um elemento químico metálico, o sódio é um metal e o cloro é um ametal. Então, essa interação aqui, pessoal, vai nos ajudar a levar à formação desse composto aqui, que é o NaCl. Futuramente nós vamos descobrir o nome dessa substância química. Pois bem, o que nós vimos na aula passada? Nós vimos que as ligações químicas elas podem ser do tipo iônica e ela pode ser também covalente. Quando nós temos uma ligação iônica, o nome, pessoal, já remete a íon. E quando a gente fala em íon, nós falamos em espécies que têm carga positiva e espécies que têm carga negativa. Ou seja, estamos falando de cátion e ânion. Então, a ligação iônica ela vai acontecer quando você tem, em geral, um metal interagindo com um ametal. Então, quando você tem um metal com um ametal, você vai ter uma ligação do tipo iônica. E nós vimos também, pessoal, que essa interação de um metal com um ametal vai envolver os elétrons da sua camada de valência. E a camada de valência é a última camada a ser preenchida. O que vai acontecer? Então, imagine que você tem aqui o sódio. Na tabela periódica, nós já vimos que o sódio está no grupo 1 da tabela. Por ele estar no grupo 1 da tabela, ele tem um elétron na sua camada de valência. Vamos representar dessa forma. E o cloro está no grupo 17 da tabela periódica. Portanto, ele tem 7 elétrons
na camada de valência. Vou representar por pontos para ficar mais didático de vocês compreenderem. 2, 4, 6, 7 elétrons. Nós já vimos que o metal ele tende a perder elétrons. Quando ele perde o elétron, ele vai ficar deficiente de elétrons, tá certo? E a deficiência de elétron nós vamos indicar pela carga positiva. Então, essa espécie aqui, nós podemos enxergar ela desse jeito aqui. Na+. Por que Na+? Porque se ele tem um elétron na camada de valência, então ele pode perder esse elétron. Mas, professor, por que ele vai perder o elétron? Simples assim, aluno, porque ele é um metal. Se ele é um metal, ele tende a perder elétron. E quantos elétrons ele vai perder? A quantidade que ele tem na sua camada de valência. O sódio, por estar no grupo 1 da tabela, tem um elétron. Ao perder esse elétron, ele vai se transformar no íon positivo Na+. No caso do cloro, ele é um ametal, tá certo? Da mesma forma, de forma semelhante que o sódio é um metal, tende a perder o elétron, o cloro é um ametal, ele tende a ganhar o elétron, tá certo? Então, se ele ganha, pessoal, o elétron, ele vai ficar positivo ou negativo? Negativo. Vai ficar negativo, porque já sabemos que o elétron tem carga negativa. Então, nesse caso aqui, gente, o cloro, como ele já tem 7 elétrons, tá certo? Na camada de valência, para chegar na configuração eletrônica de um gás nobre, alcançando assim sua estabilidade química, ele precisa ganhar um elétron. Por que, professor, que ele vai ganhar um elétron? Por que ele não vai ganhar 7? 7 é o que ele já dispõe na sua camada de valência. Então, por ele já estar no grupo 17, ter 7 elétrons na camada de valência, ele precisa agora ganhar um elétron, tá certo? E na química representamos assim. Se ele vai ganhar um elétron, deixa eu mudar aqui a cor para facilitar para vocês, nós vamos colocar aqui -1. Uma coisa que nós vimos na aula passada, que eu vou chamar a atenção aqui, é que no balanceamento geral das cargas positivas e negativas, em módulo, essas cargas são iguais. Então, se aqui, gente, aparecer uma carga positiva, aqui vai ter que aparecer uma carga negativa. Se essa espécie aqui estiver tendendo a doar 2 elétrons, aqui vai aparecer 2+. Consequentemente, a espécie que vai ganhar esses 2 elétrons vai aparecer carregado com 2-. Tá certo? Então, observa sempre esse balanceamento de cargas. O que vai acontecer agora? Só um instante que eu abro para perguntas, tá certo? O que vai acontecer agora? Você tem Na+ e Cl-. Uma carga positiva com uma carga negativa, isso aqui vai tender a haver atração. Atração eletrostática, formando um retículo cristalino. Se vai formar um retículo cristalino, vai formar esse composto aqui, NaCl. Observa uma coisa, essa carga aqui, ela vem ocupar essa posição aqui embaixo. O 1 não precisa colocar, tá? Aqui você tem menos, quando você desce aqui, aqui vai ficar positivo. Então, vai ficar NaCl, levando à formação desse composto. Portanto, sabemos que o sódio é um metal e o cloro é um ametal. A ligação envolvida, nesses elementos aqui, através desses átomos, é uma ligação química do tipo iônica, que ocorre por transferência definitiva de elétrons. Como ocorre essa transferência? Do metal para o ametal. Então, o sódio vai transferir definitivamente esse elétron para o cloro. Com isso, leva à formação do composto NaCl, que é um composto iônico.
Pois não, pode perguntar. Professor, essa união desses dois elementos aí sempre vai ficar, então, uma letra maiúscula, uma letra minúscula. Sim, porque isso aqui é a Certo. simbologia do sódio. E esse aqui é a Certo. simbologia do cloro. Tá. Independente, vamos pensar o seguinte: imagine que você tem um átomo X qualquer, você tem um átomo Y qualquer. O X aqui estaria representando o sódio e o Y aqui, né, estaria representando aqui o cloro. Então, independente do elemento químico, ele tem que ser representado. Se eu digo um elemento químico qualquer, eu não sei que elemento é esse, então você representa por uma letra aí qualquer, tá certo? Mas não esqueça que a representação sempre inicia com letra maiúscula. Joia? Tá. E sobre essas cargas? A carga é Se, em função da posição que aquele elemento está ocupando na tabela periódica, que vai de encontro dos elétrons envolvidos na sua camada de valência. então, se de um lado tiver, vai, 2 mais, no outro lado sempre vai ser oposto. Sempre vai ser o oposto. No balanceamento geral, tem que sempre aparecer o oposto, que é para neutralizar vamos dizer assim, chegar no somatório geral dessas cargas igual a zero. Tá certo? Ok, tirei a dúvida, professor. Tá joia? Mais alguma pergunta, pessoal? Então deixa eu provocar vocês um pouquinho mais. Imagina agora, gente, que vocês têm o seguinte. Deixa eu abrir aqui um parêntese. Imagina que você tem o seguinte. Você tem agora o cálcio. E aqui você tenha o cloro. Nós sabemos que o cloro já tem quantos elétrons na camada de valência? 7, né? Professor, de onde você está tirando isso, professor? Eu ainda não entendi esse 7. Volta lá na aula de tabela periódica, tá certo? Que você vai entender as camadas de valência. Mas agora vamos tentar associar com a posição do elemento na tabela periódica. Qual grupo ele está localizado? Então, o cálcio, se você pegar a tabela periódica, ele está no grupo 2 da tabela. Então, se ele está no grupo 2, vamos fazer uma analogia bem prática. Ele vai ter 2 elétrons na sua camada de valência. Então, o cálcio tem 2 elétrons na sua camada de valência. E o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Por que 7? Porque ele está no grupo 17. Ou seja, pega só o número final, 7, vai aparecer aí, depois do 17, vai aparecer 7 elétrons na sua camada de valência. E agora, gente, o que é que vai acontecer? Esse átomo de cloro aqui, ele para se estabilizar, o que que ele precisa receber? Ele precisa receber o que, O, gente? cal, o cálcio doa 2 elétrons para o cloro. Mas se o cálcio, gostei da forma como você falou, mas se o cálcio doar 2 elétrons para o cloro já tem 7. Com quantos elétrons ele vai ficar? Com 9, Não, só ele que doa não tem 1. outro, Ele né? doa só 1. Por 8. Então vamos começar por parte. Vamos pegar um elétron daqui e vamos fazer isso, ó. Olha, o cloro agora está feliz, está com 8 elétrons na camada de valência. Mas o cálcio, ele tem que se estabilizar também. Ele já está estável? Ele tinha quantos para doar? 2, Tinha né? dois. Tinha 2. Ele doou só um para fazer a felicidade do cloro. Mas ele ainda não está feliz, ele ainda não está estável. Mas a química é prática. Tem que acontecer a estabilidade de ambos ambos elementos, desses dois átomos, para que promova a formação da ligação química. A ligação química ela só aqui está parcialmente formada. Para que ela se complete, o que poderia acontecer agora? Lembrando aí da aula passada, o que poderia acontecer? Podemos pegar outro átomo de cloro para ele doar. Perfeitamente. Exatamente isso que vai acontecer. Então, você vai colocar aqui outro átomo de cloro. 2, 4,
6 com os mesmos 7. E aí, agora o que é que vai acontecer? Esse outro elétron vem para cá. E aí, o que é que aconteceu agora? O cloro se estabilizou e o cálcio se estabilizou. Conclusão: para que o cálcio transfira definitivamente os seus 2 elétrons, você tem que ter a proporção de quantos átomos de cloro? 2 elétrons. Vamos associar isso, pessoal, olhando ao que se tem. Olha o exemplo anterior. No exemplo anterior, você tinha um sódio, um elétron só. E o cloro só precisava de um. Então, a proporção é 1 para 1. Olha agora o que é que você tem. Você tem um cálcio que tem 2 elétrons na camada de valência. E o cloro já tem 7, necessitando de apenas 1 elétron. Mas para que o cálcio se estabilize, você tem que duplicar. Se tem 2 elétrons e aqui só precisa de 1, então aqui tem que aparecer o dobro, que é para poder balancear. O que foi que eu disse há pouco? Se a carga aqui é positiva, do lado de cá tem que estar negativo na mesma quantidade em módulo. Então aqui vamos transformar em carga. Você tem cálcio 2+. O cloro é só menos. Então, para que isso aqui se estabilize, você precisa de quantos cloro? 2 cloro. 2 vezes 1 aqui dá 2 menos. Então, vai ficar 2 positivo e 2 negativo. Eu gostaria de passar para vocês dessa forma, para que vocês comecem a fazer a analogia através de proporções, porque isso vai ser muito importante quando chegarmos no conceito de reação química. Alguém pediu direito de fala, por favor. Foi eu, professor. Então, aí, no caso, vai ficar CaCl2 ou Ca2Cl? A primeira opção. Sempre você representa assim, ó, CaCl e o 2 no formato de índice, tá certo? Então, você representa no formato de índice. Se você coloca o 2 aqui na lateral, você está dizendo que é uma representação que, para a química, não vai ter um significado. A gente coloca desse jeito aqui para enxergar que precisa de 2 proporções, né, estequiométricas de cloro para poder balancear com a quantidade, né, de cargas envolvidas aqui para o cálcio. Tá certo? Então, sempre você pensa dessa forma. Eu tenho cálcio e eu quero transferir os elétrons, né, formando uma ligação química iônica com o cloro. Então, você vai pensar sempre o seguinte, gente. Olha, mentaliza. Eu preciso descobrir quantos elétrons tem na sua camada de valência. Quando você faz essa analogia, consultando a posição do elemento na tabela periódica, você vai descobrir em qual grupo ele está. Descobrindo o grupo, você já faz a associação direta com os elétrons da camada de valência. Uma vez associado, você descobre essas cargas aqui, ó. Se o cálcio está no grupo 2, ele vai ter 2 elétrons na camada de valência, portanto, por ele ser um metal, ele vai tender a doar esses elétrons. Quando ele doa, se transforma num cálcio com carga 2+. No caso do cloro, ele é um ametal. Ele tende a receber os elétrons que são transferidos, né, doados aí no caso, pelo cálcio aqui, neste exemplo. Neste outro exemplo, pelo sódio. Então, o que é que acontece? Ele vai transferir esses elétrons, mas quantos cloros vão ser necessários para receber esses elétrons que estão disponíveis lá no cálcio? São 2 cloros, porque cada cloro só precisa de 1. Então, como ele tem 2, vai transferir um para cá e outro para cá, gerando aí essa quantidade aqui associada. Qual o composto que se formou, professor? Tem um truque que a gente faz. Você pega a carga que tiver aqui em cima, ela vem aqui para baixo. Por isso que apareceu esse 2 aqui embaixo do lado do Cl, na forma de índice, tá certo? E o cálcio aparece só 1 porque não foi mágica não, gente. É esse menos que tem aqui, ó. Então, o menos que tem aqui, ele ocupa esta posição aqui embaixo, e o 2 que está nessa posição aqui
vem ocupar essa quantidade. E o que esse 2 está fazendo aqui? Para lembrar para você que você precisa de 2 átomos de cloro, como bem falou o colega anteriormente, para balancear essa carga. Olha, 2 cargas positivas, 2 cargas negativas, e está todo mundo feliz, alcançou a estabilidade química, obedecendo aí a regra do octeto, e esse composto aí se formou mediante atração eletrostática. Perguntas até aqui? Professor, Sim. no caso, um exemplo, se ele tivesse que doar 3 elétrons, aí ia repetir o cloro 3 vezes, né? Exatamente. Só que neste caso, para esse elemento aqui, não era cálcio. Vamos botar aí alguém que tivesse 3 elétrons. Por exemplo, alumínio. Vamos colocar aí o alumínio. O alumínio está lá no grupo 3 da tabela. Todo mundo com a sua tabelinha aí em mãos, tá certo? Dá uma olhadinha na tabela periódica, identifica o alumínio. Qual o grupo que o alumínio está fazendo parte, pessoal? Qual o grupo? Tem. Ou não estão com a tabela em mãos? No grupo 13. Pronto. Então, se ele está no grupo 13, quantos elétrons ele tem na camada de valência? 3. Pronto, vamos botar aqui o 3. Vamos, para a gente não se acostumar só com o cloro, vamos botar outro elemento que está lá no grupo do cloro. Vamos pegar o bromo, que está logo embaixo dele. Então, o bromo está onde? No grupo qual? 17. 17. Então, ele tem 7 elétrons. 2, 4, 6, 7 elétrons. Para que o bromo fique feliz e estável com 8 elétrons na camada de valência, ele precisa ganhar ou perder elétrons? Ganhar um elétron. Ganhar um elétron. Por que ganhar? Porque ele é ametal. Se ele é ametal, ele tende a ganhar elétrons, tá certo? Quando ele ganha elétron, ele se transforma numa espécie positiva ou negativa? Negativo. Negativa, lembra? Elétron tem carga negativa. Então, se eu já tendo a ganhar coisas negativas e vou receber elétron, então eu vou ficar carregado negativamente. E quem doa vai ficar carregado o quê? Negativo Positivo. ou positivo? Então, esse aqui, pessoal, vai aparecer como? AL, como? Aqui em cima a carga. Positiva. Quantas vezes? 3. 3. Então, se ele tem 3 elétrons, vai ficar 3 positivo. E o bromo? Dessa forma que ele está aqui, original, qual é a carga que tem aqui em cima? Negativo. Negativo. Uma única vez. Mas para balancear, quantos desse aqui você tem que ter? 3. 3. Então, você vem e coloca o 3 aqui. Portanto, qual é o composto representando desse jeito aqui que vai aparecer? Deixa eu apagar esse pedacinho aqui para eu ganhar espaço. Cadê a borracha? Certo? Então, olhando para cá. Como que vai se unir isso aqui? Que composto vai se formar? AlBi3. AlBr3. Pronto. Então tá aqui o composto. Difícil isso, pessoal? Professor, tá ficando fora, não tá aparecendo tudo. Não tá aparecendo na tela? Tá ficando o BR3 fora do visor. Deixa eu abrir aqui minha visualização. Vamos ver o que está acontecendo. Já sei o que é. Mas, enfim, deixa eu tentar fazer dessa outra forma aqui. O CaCl2 apareceu para você? No meu tá completo. No meu também, professor. Eu acho que Já clicou no meio? Clica no meio da tua foto. Foi. Apareceu? Tá aumentando aqui, apareceu, desculpa. Ah, não, imagina. Tá certo? Então aqui, pessoal, ó, o AL com o BR é somente você juntar, ó. Olha o truquezinho que nós passamos há pouco, ó. O 3 aqui vem para esta posição aqui, por isso tem BR3, e a carga menos daqui, ela vem para essa posição aqui. Vai ficar AlBr3.
Qual é a conclusão? Em termos de proporção, a cada um alumínio consegue beneficiar 3 bromo. Então, você vai precisar de 3 bromo para poder todo mundo estar estável, para poder a ligação química iônica ser formada quando essas espécies aqui estão interagindo. Tudo bem, gente, até aqui? Pois não? Para mim, sim. Ô, professor, nunca vai ser 2 metal ou 2 ametal, não, né? Sempre Não. vai ser um ametal e um metal. Até pode ser, mas aí a ligação não vai ser mais iônica. É tema da aula de Iônica. hoje que nós vamos tratar dessa ligação aqui. Tá certo? A interação, muito boa a sua pergunta. A interação, pessoal, ela pode acontecer entre um metal e um ametal. A ligação é iônica. Pode acontecer quando você tem 2 metais. Aí a ligação se chama metálica. E pode acontecer quando você tem um ametal com outro ametal. A gente chama isso de ligação covalente, já trazendo um spoiler aí para vocês. Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui? Para mim, sim. Então vamos passar um pouquinho aqui as telas para a gente poder ver. Opa, deixa eu voltar um pouquinho. Algumas propriedades, pessoal, nós temos que apresentar sobre os compostos iônicos. Preste atenção aqui, olha o que está dizendo aqui. Ó. Não são constituídos de moléculas. Por que não pode ser constituído de molécula? Porque a gente não está falando de composto molecular, a gente está falando de composto iônico. Composto molecular, a gente vai falar de outro tipo de ligação, que é no caso das ligações covalentes. São duros e quebradiços. Por que são duros e quebradiços? Lembra, pessoal, que esse tipo de composto ele é formado por um metal e um ametal. E a característica do metal, ele acaba sobressaindo. Lembra da aula de ligação de tabela periódica? Como nós falamos disso. Nós falamos que o metal tem brilho específico, são duros, são quebradiços, tá certo? Então, isso vem da propriedade do metal. E como consequência disso, né, a consequência é a resistência, né, oferecida pelos íons em suas posições de equilíbrio. Tem elevados pontos de fusão e ebulição, bons condutores de eletricidade e geralmente são solúveis em solventes polares. Esse termo polar nós vamos estudar mais adiante, mas só para trazer, né, um spoiler aí para vocês, essa polaridade, você imagine aí que você tivesse água e óleo. Então imagine que são duas coisas que não se misturam, mas para poder permitir, né, a solubilidade, a mistura, você tem que trabalhar com o conceito de solvente polar, por exemplo, a água. Então, se você tem algo que é polar com algo que é polar, vai ser perfeitamente possível a mistura. Quando você tem algo que é polar com apolar, não vai se misturar. É o exemplo do que eu falei há pouco, da água com o óleo, tá certo? Então, duas coisas que têm polaridades diferentes, não estamos falando aqui de associação iônica. Aqui nós estamos nos referindo, geralmente, são solúveis em solventes polares. Ou seja, o composto iônico, geralmente, certo? Ele vai se solubilizar quando você tem um solvente polar, tá certo? Então, a água é polar, portanto, o composto iônico, por ter característica polar também, então vai permitir a solubilização. Então, tá aqui o exemplo do NaCl, na presença de água, quando você coloca, vai formar íons, tá certo? Um íon positivo para o sódio e o íon negativo aqui, caracterizando o íon cloro. Tudo bem? São somente algumas propriedades. Agora, pessoal, nós vamos entrar no conceito de ligação covalente. Abre duas janelas no teu cérebro. Primeiro, uma janela para você entender o que é a ligação iônica, formada por íons, interação de íons, um cátion e um ânion. Ou seja, quando você tem um metal interagindo com um ametal, levando à transferência definitiva de elétrons, obedecendo à regra do octeto, o que você vai ter? Vai ter a formação da ligação iônica.
Agora você vai falar, né? Você vai estar observando a ligação covalente. Quando se falar em transferência, é iônica. Mas quando a gente fala em compartilhamento, a gente está falando de ligação covalente. Acontece sempre quando você tem átomos cuja diferença de eletronegatividade é menor do que 1,7. Então, imagine que você tem aí um ametal interagindo com um outro ametal. Lembra, gente, que o hidrogênio é um ametal. Então, esse tipo de ligação aqui sempre vai acontecer dessa forma. Dois ametais juntos, ou o hidrogênio com o próprio hidrogênio, ou o hidrogênio com outro ametal. Professor, eu não me lembro o que são ametais na tabela periódica. Lembra daquela foto que eu mostrei para vocês, onde nós temos... deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Uma foto da tabela periódica, para que vocês possam visualizar isso que eu estou dizendo. Olha para cá. São esses elementos aqui, ó, da linha vermelha para frente. Então, tudo isso aqui, a minoria, né, da tabela periódica, incluindo o hidrogênio, certo? Então, por exemplo, um cloro pode interagir com ele mesmo, um flúor pode interagir com ele mesmo, o carbono pode interagir com o cloro e assim por diante. Então, são esses tipos de ligações que vão ser formadas. Qual é o tipo de ligação? Ligação covalente, que é aquela que se forma por compartilhamento de elétrons. Tudo tranquilinho até aqui? E aí, gente, olha para cá esse exemplo. Você tem um hidrogênio que tem um elétron na camada de valência. E ele está interagindo com outro átomo de hidrogênio. Ora, se um hidrogênio já tem um e outro hidrogênio também já tem um, o que é que vai acontecer? O par de elétrons ele vai ser atraído simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, pelos dois núcleos, ou seja, por o núcleo de hidrogênio tem o outro núcleo de hidrogênio, vai haver essa atração simultânea. Esse elétron daqui com o elétron daqui vão ser atraídos simultaneamente pelos dois núcleos e passa a maior parte do tempo em uma região intermediária, localizada entre os dois, levando à formação dessa ligação que nós vamos representar por esse traço aqui. E esse traço representa o par de elétron que foi compartilhado, tá certo? O processo é praticamente o mesmo, só que acontece na ligação iônica não vai acontecer essa atração simultânea, tá certo? Formando essa região intermediária. A transferência lá, o processo vai acontecer por transferência, ou seja, ela é definitiva. O elétron é transferido definitivamente para completar, né, para levar a estabilidade química do outro átomo. Aqui a estabilidade é alcançada quando ocorre essa atração simultânea pelos dois núcleos, levando, né, a uma forma, uma condição onde esse par de elétrons vai ser localizado numa região intermediária, que a gente chama isso de compartilhamento. Gente, vamos agora pensar um pouquinho como se fosse matemática. Imagine que isso aqui é um conjunto. Imagine que isso aqui é um outro conjunto. Essa região aqui intermediária, que a gente na matemática chama de interseção, é o que a gente vai falar aqui da região de compartilhamento. Então, imagine que você tem um elétron aqui, tem um outro elétron aqui. Quando eles entram nessa região aqui de compartilhamento, vai levar à formação da ligação covalente. Professor, por que é covalente? Hidrogênio é um ametal interagindo com outro hidrogênio, que é outro ametal. Como é o nome da ligação que se forma quando você tem dois ametais interagindo? Ligação covalente. E aí você leva a formação desse composto. Então, você tem H, o elétron com outro elétron, formou um par de elétron, que a gente pode traduzir para uma linguagem simbólica, representando um tracinho, se é
uma ligação simples. Então, se fosse uma ligação dupla, 2 tracinhos. Uma ligação tripla, 3 tracinhos. Certo? E aí, alguns conceitos são precisos para que a gente possa aprimorar. Aqui estão alguns deles. Elétrons ligantes ou elétrons compartilhados. O que significa isso? São aqueles elétrons de valência envolvidos na formação da ligação covalente. Então, é exatamente isso que nós estamos vendo aqui, ó. Esse elétron com esse elétron aqui, nós chamamos de elétron ligante. Eles estão formando a formação dessa ligação. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe o elétron não ligante. Ora, se o ligante está envolvido na formação da ligação, o não ligante ou o não compartilhado não está envolvido na formação da ligação. A gente chama isso de elétron livre também, tá certo? Uma estrutura nós podemos apresentar, que é chamada de estrutura de Lewis. Lewis, pessoal, é o mesmo Lewis lá atrás, que propôs, o diagrama de Linus Pauling. O que é a estrutura de Lewis? É uma fórmula para moléculas ou íons que mostra todos os pares de elétrons ligantes, como ligação simples, que a gente representa por um traço, dupla por 2 traços, ou tripla, que a gente pode caracterizar por ligação múltipla, 1, 2, 3. E todos os elétrons não ligantes como pares de pontos. Então, imagine que você tem isso aqui. Vou dar um exemplo para que vocês entendam. Imagine que você tem aqui o cloro, com aqui outro cloro. E aqui você lembra que tem os outros pares envolvidos. Então, esse aqui são os elétrons ligantes. Esses aqui de fora são os elétrons não ligantes. E isso aqui, tudo é a estrutura de Lewis. Tá certo? Então, a estrutura de Lewis vai mostrar exatamente todos os elétrons envolvidos na formação daquele composto covalente. Então, você tem aqui os elétrons ligantes e aqui os elétrons não ligantes. A gente chama também de elétrons não compartilhados ou par de elétron livre, tá certo? E isso tudo aqui é a estrutura de Lewis. E tem agora também a fórmula estrutural. A fórmula estrutural, ela vai envolver o quê? A ordem de conexão dos átomos. Que é isso? É a fórmula que vai mostrar como os átomos de uma molécula ou íon estão ligados entre si. Mostra apenas os pares de elétrons ligantes. Então, para representar essa fórmula estrutural, a partir dessa você fazia só isso aqui, ó. Retira os elétrons não ligantes e deixa somente os que estão ligados. Então, seria isso aqui, tá certo? Então, uma coisa é ligação simples, ligação dupla, ligação tripla. Nessa formação toda aqui, você tem a estrutura de Lewis, porque ela vai mostrar os elétrons ligantes e os elétrons não ligantes. Conhecendo a fórmula de Lewis, você descobre a fórmula estrutural, porque é só representar ela excluindo os elétrons que estão não compartilhados na formação desse composto. Alguma pergunta a respeito dos conceitos, pessoal? Professor, Pois não. no caso, covalente vai ser quando é um metal mais a metal, aí vai ser simultaneamente, que diz assim? Vamos voltar. Um metal, não existe metal na ligação covalente. Se aparecer metal, já descarte de cara a formação de uma ligação covalente. Metal é uma probabilidade muito grande de formar uma ligação iônica, mas também pode ser uma ligação metálica. Qual a diferença de um para outro? Se for uma ligação metálica, já está dizendo o nome, metálica, é uma ligação que ocorre com metais, então só pode ter metal envolvido. E a ligação iônica? Alguém quer doar, alguém quer receber. Ou seja, esse alguém que quer doar é um metal, esse alguém que quer receber é uma metal. Tá certo? Falando em termos de eletronegatividade, é a ligação que ocorre com uma espécie menos eletronegativa
e uma espécie mais eletronegativa. No caso da ligação covalente, nós estamos falando de ligação que tem somente tendência para ganhar, ou seja, só estou falando de elementos ametálicos, tá certo? Então, covalente sempre ametal com ametal. Quando eu estou falando de ametal com metal, eu não posso excluir o hidrogênio, tá certo? Então, pode acontecer o hidrogênio com o próprio hidrogênio, como foi esse exemplo, o hidrogênio com o cloro, que é um outro ametal, pode acontecer o cloro com o próprio cloro, e isso está envolvendo aqui a diferença de eletronegatividade. Então, essa diferença de eletronegatividade pode ser menor que 1,7. Como que nós vamos entender isso aqui? Quando a gente for falar de polaridade das ligações, tá certo? E eletronegatividade nós já vimos da aula passada, que é a tendência que um átomo tem para atrair o par de elétron para perto dele. E aí tem aquela musiquinha, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. O Flu é o elemento mais eletronegativo, então ele tende a puxar a densidade eletrônica para perto dele, tende a puxar o par de elétron para perto de si. Ou seja, levando isso que você falou, tem uma atração simultânea entre os dois núcleos. Então, imagine que você tem aqui um núcleo e ele vai atrair simultaneamente outro núcleo, tá certo? E o elétron vai passar a maior parte do tempo em uma região intermediária entre os dois. E essa região intermediária é como se fosse a interseção, a união, né? A união não. Vamos dizer assim, a probabilidade maior de encontrar o elétron, dele estar unido, formando a ligação, é nessa região intermediária, tá certo? E essa região intermediária pode levar à formação de uma ligação simples, se tiver apenas um par de elétron, dupla se tiver mais de um par e tripla, né, 3 pares de elétrons envolvidos. Clareou mais? Sim, professor. E aí, gente, quando você passa pela noção desses conceitos, tá aqui, ó, o conceito de ligação simples. É a ligação formada pelo compartilhamento de um par de elétrons, né? O que eu já falei há pouco. E representado por uma única linha. Então, isso aqui ó, é uma ligação simples, outra. Quando você tem uma dupla, né? Aqui é uma ligação dupla. Aqui você tem outra simples. Como é que a gente chama esses elétrons aqui que levou à formação dessa ligação? São elétrons compartilhados ou não compartilhados? Compartilhados. Compartilhado. E esses que estão representados aqui pelos pontos? Compartilhado ou não compartilhado? Não compartilhado. Não compartilhado. Então, ele é o livre. Essa estrutura toda aqui, que inclui todos os átomos interligados com os elétrons ligantes e os elétrons não ligantes, a gente chama isso de estrutura de Lewis. E a estrutura de Lewis, quando você representa ela excluindo ó, esses elétrons aqui, que é no caso isto aqui tudo, é a fórmula estrutural. Fórmula estrutural. E essa outra coisa aqui é o que, gente? É a fórmula de Lewis. Então, perceba, ligação simples, ligação dupla, elétron compartilhado, elétron não compartilhado, estrutura de Lewis, fórmula estrutural, tá certo? Então, tá aqui todos os conceitos que nós abordamos nesta tela e estamos agora abordando nesta outra tela aqui também. Ok, gente? E aí o conceito de ligação dupla, compartilhamento de 2 pares de elétrons, formado por 2 linhas entre 2 átomos. Tripla, 3 pares de elétrons envolvidos e representado por 3 linhas entre os 2 átomos. Pois não? Professor, então o final é sempre essa última expressão. Isso aí eu posso colocar em... Vai de encontro com o que esteja perguntando. Se o exemplo perguntar, por exemplo, pessoal,
o que representa, quimicamente falando, aquele elemento representado, não vou usar elemento, que elemento a gente usa para elemento químico, vamos dizer assim, essa propriedade, esse objeto, né, que está sendo identificado por essa seta rosa. O que a gente chama, como é que a gente chama isso quimicamente? Ligação simples. E o que é uma ligação simples? É uma ligação formada pelo compartilhamento de um par de elétrons. Tá certo? E o que representa, pessoal, essa estrutura representada por essa outra seta aqui? Esses pontinhos são os elétrons livres ou os elétrons não compartilhados. Quem são eles? São os elétrons de valências que não estão envolvidos na formação da ligação covalente. Aí eu pergunto, escreva a estrutura de Lewis para aquele composto. Aí você tem que representar dessa forma, mostrando os pares ligantes e os pares não ligantes. Lembrando que tem que obedecer à regra de quem? Do octeto. Transforme agora, mostre para mim a fórmula estrutural. Então, se você já conhece a fórmula de Lewis, é só representar ela excluindo os pares de elétrons envolvidos no processo. Então, são as questões que são feitas. Não é que você vai apresentar como resposta final isso aqui. Eu estou mostrando os conceitos para vocês. Tudo bem? Certo. Professor, naquele outro modo, no caso aí, se eu colocasse H3, né? O senhor está entendendo o que eu estou dizendo? Isso. H3. Isso. C. C. Pronto. Então, imagine que você tem isso aqui. C2. Imagine que você tem isso aqui, ó. Aqui é um hidrogênio, aqui é outro hidrogênio, aqui é outro hidrogênio. A gente vai chegar nisso aqui. Não, o que eu estou dizendo é essa expressão toda representando nessa fórmula aí que o senhor começou a escrever. Essa daqui? Agora. Isso. Aí seria Aí teria que ser outro composto. Por exemplo, vamos pegar aqui... Eu não posso colocar H3C2... Não, porque tem um outro H ali no final, né? Isso. Então, imagine que fosse isso aqui, ó. Um carbono interagindo com outro carbono. Então, aqui você teria o hidrogênio, o hidrogênio, o hidrogênio, o hidrogênio, o hidrogênio e outro hidrogênio. Então, seria dessa forma aqui, ó. Essa estrutura seria representada desse jeito aqui. Certo? Não precisa representar desse outro jeito, porque mais na frente a gente vai ver. Não vai sobrar a parte de elétron envolvida. Acho que é na próxima tela, deixa eu ver, exatamente. Aqui a gente já vai começar a ver isso. Então, ó, estrutura de Lewis para compostos covalentes. A partir da fórmula molecular, gente, fórmula molecular é isso aqui. Isso aqui, quantos cloro tem aqui? 2, então Cl2, isso é uma fórmula molecular. Isso aqui, imagine que você tem 2 carbonos, quantos hidrogênio? 3, 6. Pronto, isso é uma fórmula molecular. Isso é uma fórmula estrutural. De fórmula molecular, é isso que o senhor falou. Fórmula agora. molecular, você vai contar os átomos envolvidos nas ligações. Fórmula estrutural, você mostra como eles estão arranjados no espaço. E a de Lewis é a outra. A de Lewis é como se fosse esse arranjo, mas você mostra os elétrons que não estão participando das ligações. Beleza, professor. Certo? Entendi. Pois não, alguém disse eu não entendi. Professor, não entendi não essa parte aí. Ó, isso aqui é uma fórmula molecular. O que é que ela está mostrando? Está mostrando quantos átomos tem aqui. Então, tem 2 carbonos e 6 hidrogênios. Fórmula molecular. Quando você representa a organização dos átomos no espaço, vamos dizer assim, no plano, você tem fórmula estrutural. E a fórmula de Lewis parece a fórmula estrutural e pode coincidir com ela em alguns casos. Mas tem vezes que você não coincide porque os elétrons vão ficar de fora. Então, aqui tem os elétrons não compartilhados e tem os elétrons compartilhados. Então, neste caso aqui, isso aqui é a fórmula de Lewis e essa daqui é a fórmula estrutural. Nesse caso aqui, a fórmula estrutural vai ser exatamente igual à fórmula de Lewis. Por quê? Porque não sobrou
nenhum par de elétrons sem ser compartilhado. Todos estão participando da formação das ligações. Então, isso aqui é a fórmula de Lewis e também pode ser chamado de fórmula estrutural. Já nesse exemplo aqui, isso é a fórmula estrutural e essa é a fórmula de Lewis, porque os elétrons não compartilhados apareceram na representação da ligação. Tudo bem? Sim, professor. Agora, olha como que isso vai acontecer. A fórmula estrutural do composto, ela é a base para você calcular o número de elétrons envolvido na camada de valência, ou seja, para descobrir os pares de elétrons de valência a serem distribuídos. Como que você vai escrever isso daqui que está sendo mostrado como exemplo? Você vai seguir algumas regras. Primeiro, você vai posicionar o átomo central. Eita, aí agora você vai perguntar, o que danado é o átomo central? Existem algumas evidências que podem apontar para nós quem é o átomo central. Geralmente é aquele que aparece em menor quantidade. Traduzindo para a linguagem química, é aquele que tem atomicidade igual a 1. Ou seja, por exemplo, se eu tiver isso daqui, CH4. Desses dois elementos aqui, quem seria, né, o átomo central? O C ou o H? O C. O C por quê? Porque está em menor quantidade. Outro exemplo, tem maior tamanho para acomodar os outros átomos ao redor. Ou seja, quem é que tem a valência mais disponível? Carbono está no grupo 14, então ele tem 4 elétrons, que eu vou representar aqui por essas valências aqui. O hidrogênio só tem um elétron, então ele só tem um assim. Então, quando isso aqui, ó, se liga para o compartilhamento de elétrons, cuidado que não é a setinha indo. A setinha indo é transferência, é ligação iônica. Aqui a gente está falando de quê? Nós estamos falando de ametal com outro ametal. Então, você tem que ter o compartilhamento de elétrons. Então, você vai posicionar, por exemplo, nessa estrutura aqui, o átomo central. E ao redor dele, você vai ligar os outros elementos, obedecendo a distribuição eletrônica, tá aí, seguindo o que preconiza a teoria do octeto. Lembrando que o hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Por quê, professor? Porque ele só tem um elétron na camada de valência. Tudo bem? No caso dos elementos que estão no grupo 13 da tabela, eles têm 3 elétrons na camada de valência. Carbono, silício, germânio estão no grupo 14, então tem 4 elétrons. Aqui tem 5, aqui tem 6, aqui tem 7 e aqui tem 8, com exceção do hélio, que é o segundo elemento da tabela periódica, ele se estabiliza com 2 elétrons na camada de valência. Tudo bem? E detalhe, Ô, professor, gente, aí para formar aquela forma que o senhor colocou, que tem de Linus, né? isso. Vai colocar o carbono, ele tem 4 elétrons, né? Isso. Aí vai colocar 4 C, 4 carbono. Não, você vai colocar o contrário. Vamos voltar lá para a ligação iônica. Onde é que é colocada a quantidade? Se esse aqui tem 3, esse aqui tem 7, essa quantidade 3 vai colocar no bromo. Aí você está perguntando agora em relação a esse aqui, ó. Se o carbono tem 4 e o hidrogênio tem 1, tá certo? Se esse aqui tem 4 e o hidrogênio tem 1, onde é que você vai colocar? Você vai colocar o 4 no carbono ou você vai colocar o 4 no hidrogênio? No hidrogênio. No hidrogênio, que é para poder fazer ele alcançar a quantidade proporcional ao outro. É como se fosse isso aqui, ó. É como se fosse isso aqui, ó. Carbono teria 4 menos. Hidrogênio aqui vai ter 1 menos. Por que eu estou botando menos e não mais, gente? Porque eu estou falando de ametais. Então, eu estou falando de ametal. Se eu estou falando de ametal, eu estou falando de coisa que vai gerar uma espécie parcialmente negativa aí.
Então, um aqui que tem 4, outro aqui que tem 1. Então, quantos desse aqui tem que aparecer para que aqui fique com 4? A quantidade que tem aqui. Se aqui tem 4, bota um 4 aqui. Então, vão aparecer na informação da ligação 4 hidrogênios. Deu para entender? Sim, mas porque o hidrogênio e o carbono são 2 ametais, não é isso? São 2 ametais. Se os 2 são ametais, como é que um doa e o outro recebe? Aqui não falamos da linguagem de doar. Doar e receber é quando tem metal e ametal. Quando a ligação é covalente, nós mudamos a linguagem para compartilhamento. Vai acontecer isso aqui, ó, uma atração não eletrostática, como a gente está vendo lá, como nós vimos na ligação iônica. Essa atração aqui vai acontecer devido à atração dos 2 núcleos, levando à formação dessa região intermediária, tá certo? Então, vai haver o compartilhamento de elétrons. Aqui, você desliga do teu cérebro a noção de compartilhamento, de transferência. Quando tem transferência, tem isso que você disse. Um doa e um recebe. Aqui não tem essa. Aqui os 2 querem a mesma coisa. Quando os 2 querem a mesma coisa, não tem outra a não ser compartilhando. Imagine que você está dentro de um espaço de uma casa, tá certo? E você só tem uma colher para se alimentar na hora da sua refeição. Como que você vai fazer? Uma das duas. Se você quiser se alimentar com o seu companheiro, com a sua companheira ao mesmo tempo, você vai ter que compartilhar a mesma colher. E a mesma colher aqui nós estamos falando isso em elétron, tá certo? Então você vai compartilhar o elétron. Se você tivesse, por exemplo, falando de um garfo com uma colher, então tinha opção. Alguém ia comer de garfo, alguém ia comer se ia se alimentar através da colher. E aí o que é que acontece? Um ia doar, o outro ia receber. Aqui não, você dispõe do mesmo elemento, tá certo? Então, só pode acontecer a formação da ligação química por meio do compartilhamento. Ou seja, vai existir a atração dos elétrons. Então, você tem aqui o par de elétron, tá certo? Do núcleo, né? Desse átomo aqui, tá certo? Perdão, o elétron está no núcleo, o elétron está na eletrosfera. Então, esse núcleo atômico aqui, que tem esses elétrons na sua eletrosfera, vão ser atraídos simultaneamente pelos outros elétrons que estão na eletrosfera do outro átomo, tá certo? E vão formar essa região intermediária, que é onde vai acontecer a localização dos elétrons, permitindo a constituição da ligação simples, dupla ou tripla. Se tem um par de elétron formado, ligação simples. 2 pares de elétron, ligação dupla. 3 pares de elétrons, ligação tripla. Mas não por transferência, por compartilhamento de elétrons. Então, nesse caso aqui, imagine o que é que vai acontecer. Você tem lá os elétrons do carbono, tem os elétrons do hidrogênio. Vai acontecer do núcleo de carbono, do núcleo de hidrogênio ser atraído simultaneamente, de modo que nessa interseção que vai acontecer, ocorra o compartilhamento dos elétrons, levando à formação da ligação covalente. Agora, quantas ligações covalentes vão ser necessárias para que ocorra a estabilização, né? Para que leve à formação do composto covalente, do composto molecular. Não é composto iônico. O composto iônico foi lá atrás. Agora é um composto covalente. Então, você vai precisar de 4 ligações. Tá certo? Então, você vai precisar de 4 ligações. Então, neste caso aqui, o que é que aconteceria? Você tem o carbono com as suas cargas lá e o hidrogênio com a sua carga menos. Professor, por que hidrogênio só tem menos? Porque ele só tem um elétron na camada de valência. Então, como que você vai formar o composto? Parcialmente você está enxergando. Quem é que manda mais, gente? Onde é que tem mais elétron? É no carbono ou é no hidrogênio? O que é que eu estou querendo perguntar? Carbono.
Quem é mais eletronegativo? Quem é que vai tender a puxar o par de elétron para perto de si? É o carbono ou o hidrogênio? Carbono. Carbono, porque ele é mais eletronegativo. Então ele vem e faz isso aqui, ó. Ele atrai, tá certo? Lembra da palavra que foi colocada lá? Atração simultânea, ó. Ele vai atrair o par de elétron, então ele vai puxar o par de elétron, ele vai fazer isso aqui, ó. Venha para cá, ó. Ou se ele tivesse nessa outra posição, venha para cá. Ele puxa o par de elétron para forçar essa atração simultânea e com isso permitir o compartilhamento de elétrons, levando à formação da ligação covalente, tá certo? Então ele vem e faz isso, ó. Ele vem e faz isso aqui, ó. Ele puxa para aqui para forçar isso aqui, ó. E isso vai acontecer quantas vezes? 4, porque ele permite até 4. Então viria isso aqui, viria isso aqui, viria isso aqui. Então essa é a fórmula o quê? É a fórmula de Lewis também, mas também é a fórmula estrutural. Como que eu transformaria isso aqui na fórmula de Lewis? É só eu apagar o traço e botar o pontinho no lugar. Fazer isso aqui, ó. Pronto. Isso é a fórmula de Lewis. Quando eu fecho, é a fórmula estrutural. Certo? Vamos brincar com um monte de molécula que vocês vão se animar mais ainda agora. Olha para cá. Tem uma regra que é bem básica para você prever quantos elétrons vão estar envolvidos em toda a formação da ligação covalente, envolvendo átomos quaisquer no processo, certo? Então, imagine que você tem aqui O2, tá certo? Então, O2 são 2 átomos de oxigênio. Quantos elétrons estão envolvidos? Então, você vai calcular assim, ó, 2 vezes... O oxigênio, pessoal, ele está onde na tabela periódica? Grupo 16. Então, se ele está no grupo 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência. 2 vezes 6, 12 elétrons, ou 6 pares. Cada par tem 2 elétrons. 2 vezes 6, 12 elétrons na camada de valência. Como que você vai montar a estrutura de Lewis? Olha o que é que eu vou fazer aqui, ó. Você vai botar um oxigênio e o outro oxigênio. Se a fórmula molecular está dizendo que é O2, então você tem um átomo de oxigênio interagindo com outro átomo de oxigênio. O que é que vai acontecer? O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. De onde você tirou isso, professor? Da posição dele lá no grupo, lá na tabela periódica, que ele está no grupo 16. Então, tem 6 elétrons. Então, está aqui representado por essas bolas vermelhas com preto, ó. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Oxigênio é um ametal, oxigênio é outro ametal. Ametal com ametal vai levar à formação de um composto covalente, decorrente de uma ligação covalente por compartilhamento de elétrons. Então, se é para compartilhar, gente, quando ocorre a atração simultânea desse oxigênio com esse outro oxigênio, vai acontecer nada mais, nada menos do que o compartilhamento desse par de elétron formado aqui. Então, você tem aqui, ó, 6. Quando compartilha com um daqui, esse agora está com 7, esse aqui está com 7. Porque eles estão compartilhando ao mesmo tempo. Tá certo? Agora, esse outro aqui compartilha com esse outro aqui. Beleza, 8 e 8 elétrons. Levou à formação de quem, ó? Sobrou esses 4 aqui e esses outros 4 aqui. E o que você compartilhou, a gente chama de elétron compartilhado ou elétron ligante, tá certo? Então, você traduz nessa linha aqui cheia. Então, aqui está uma ligação simples, aqui está outra ligação simples, que foi exatamente esse compartilhamento. Então, isso aqui é a estrutura de Lewis. Esse aqui são todos os elétrons envolvidos no processo. Vamos contar, ó. 2,
4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Já bota na mente aí, ó. Cada traço desse tem tem um par de elétrons. Aqui tem um elétron, aqui tem outro elétron. Esse aqui tem um elétron, outro elétron, outro elétron, outro elétron, outro e outro. Então, aqui teriam 6, tá certo? Então, aqui, ó, 2, 4, 6, 8. Esses 8 são os não ligantes. E esses 4 aqui são os ligantes. Essa é a estrutura de Lewis, tá certo? E se eu colocasse a fórmula estrutural, você poderia simplesmente representar assim, certo? Mas nesse caso, representaremos dessa forma. Tudo bem até aqui? Vamos ver se vocês estão craque, ó. Eu chego para você agora e digo, todo mundo já tomou água aí? Que eu tô com a goela seca, eu vou tomar um pouquinho de água agora. Então, nós vamos falar da molécula de água. A molécula de água, eu pergunto para você, é um composto iônico ou é um composto covalente? Aí você faz a pergunta para você. Tem metal? Tem ametal? E aí? Olhem e me digam. Os átomos envolvidos são todos ametais. Você pensa, quais são os átomos envolvidos aqui? Hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio é um ametal, oxigênio é outro ametal, portanto, a ligação que vai se formar entre eles é uma ligação iônica ou covalente? Covalente. Covalente, compartilhamento de elétrons. Escreva a fórmula de Lewis para este composto. O que é que você precisa saber? Do número de elétrons envolvidos no processo. Como que você calcula? Olha para a fórmula molecular. Você tem 2 átomos de hidrogênio. De onde vem esse 1? É a posição do hidrogênio na tabela periódica que corresponde aos elétrons envolvidos na camada de valência. Então, o hidrogênio está no grupo 1, então ele tem um elétron na camada de valência. Mais o oxigênio. Onde está o oxigênio, gente, na tabela periódica? No grupo 16. Portanto, quantos oxigênios tem aí? 6 elétrons. A quantidade de átomos. Só tem um. Por isso que tem esse 1 aqui. Agora, e esse 6 aqui vem de onde? Exatamente do que você disse. São 6 elétrons envolvidos na camada de valência. Então, 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 6, 6. 6 com mais 2, 8 elétrons ou 4 pares. Então, se tiver uma pergunta na prova dizendo, estime a quantidade de elétrons envolvidos na formação da ligação covalente entre hidrogênio e oxigênio, levando à formação da molécula de água, H2O. Como que você faz? Faz esse cálculo aqui, ó. Elétrons da camada de valência, CV é camada de valência, igual 2 átomos de hidrogênio vezes quantos elétrons tem cada hidrogênio? Na camada de valência, 1, mais oxigênio. Tem 1 elétron na camada de valência. 1 vezes 6, 6. 6 com mais 2, 8 elétrons ou 4 pares eletrônicos. Aí eu faço uma segunda pergunta. Escreva a estrutura de Lewis. Como que você vai montar a estrutura de Lewis? Primeiro você calcula, já calculamos. Segundo, posicione o átomo central e em seguida os ligantes. Aí você olha para cá. Quem é o átomo central nessa molécula de H2O? O átomo central é o oxigênio. Por quê? Porque ele tem a menor atomicidade, ou seja, a menor quantidade de átomo envolvido. Então, ele vai ficar aqui e ao redor dele vão ficar os hidrogênios. Lembrando que cada hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Então, já botei aqui de bolinha preta. E cada oxigênio tem 6. E agora nós vamos completar, tá? Distribuir os elétrons obedecendo à teoria do octeto. O que é a teoria do octeto? Formar 8 elétrons, ou 2, né? No caso do hélio, né? No caso do hidrogênio que só tem 1, ele vai seguir o hélio, 2 resolve a vida dele. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Esse hidrogênio aqui
vai atrair simultaneamente esse elétron aqui que está no oxigênio. Quando ele fez isso, esse hidrogênio agora está com 2 elétrons. A mesma coisa acontece aqui, ó. Ele vai atrair aqui, vai ficar com 2 elétrons. O oxigênio tinha 6. Quando ele compartilhou um daqui, ele agora tem 7. Quando ele compartilhou outro aqui, ele ficou com quanto? Com 8. Quando ele fez isso, ainda sobrou isso aqui, gente. Na química, essa sobra a gente chama traz um fenômeno chamado de repulsão eletrônica causada pelos pares eletrônicos que não foram compartilhados. Então, ele distorce a molécula, empenando, vamos dizer assim, essas ligações. Então, você representa, ó, esse traço aqui compartilhou, representa cheio, esse traço aqui representa cheio, e o que sobrou você coloca aqui em cima para representar a molécula. Então, você identifica o átomo central, posiciona os átomos ligantes e distribui os elétrons. Cada hidrogênio tem 1, cada oxigênio tem 6. E segue com os compartilhamentos. Compartilha aqui, compartilha aqui. Eu poderia compartilhar mais um para o hidrogênio? Não, porque o hidrogênio só tem capacidade de formar um par de elétron, tá certo? Ou seja, uma ligação simples. Só tende a formar uma ligação simples. E aqui também sobrou isso aqui. Então, aqui você tem a estrutura de Lewis. E se você mostrar desse jeito aqui, ó, é a fórmula estrutural. Então, você tem a fórmula estrutural e quando mostra também os elétrons não ligantes, ou seja, os pares de elétron livre, você tem a estrutura de Lewis. Então, estrutura de Lewis e sem os pares de elétrons, você tem a fórmula estrutural. Tudo bem até aqui? Tudo bem, gente? Vamos botar mais um exemplo. Olha o CH4 que nós falamos anteriormente. Calcule os elétrons envolvidos. 1 carbono vezes 4. De onde vem esse 4? É a quantidade de elétrons que tem na camada de valência do carbono. Não enxerguei isso. Onde está carbono na tabela periódica? No grupo 14. Então, por isso que ele tem 4. Mais 4 vezes a quantidade de hidrogênio. 4 vezes o hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência. Então, 4 com mais 4, 8 elétrons, ou seja, ou 4 pares eletrônicos. Escreva a estrutura de Lewis. Posiciona o átomo central. Por que que o átomo central é o carbono e não o hidrogênio? Porque você coloca aquele que tem menos átomos envolvidos. Então, o carbono aqui só tem 1, o hidrogênio tem 4. Então, bota ele no centro. E ao redor dele, coloca os 4 hidrogênios envolvidos. E agora você vai distribuir os elétrons, obedecendo a regra do octeto. Então, observa. Tem 4 verdes, que são do carbono, e cada hidrogênio só tem 1. A vida do hidrogênio é resolvida se ele compartilhar só 1. Então, a gente bota essa nuvenzinha aqui, ó, envolvendo os dois, para mostrar que compartilhou, levando à formação dessa ligação simples que está aqui apresentada. Então, você compartilha o hidrogênio que tinha 1, agora se compartilhou com 2. O carbono, que só tinha 4 verde, quando compartilha aqui, aumentou para 5. Quando faz a mesma coisa aqui, estabiliza o hidrogênio e ele agora, o carbono, está com 6. Esse aqui estabiliza o hidrogênio, mas ele agora está com 7. Esse aqui estabiliza o hidrogênio e ele agora está com 8. Representando dessa forma aqui, ó. Cada par desse forma essa ligação, forma essa outra, forma essa outra, forma essa outra. Aqui não sobrou nada, ao contrário daqui, ó. Quando sobra, explicitamente você consegue ver. Quando não sobra, você viu que todo mundo se compartilhou. Então, a ligação está cheia. Então, aqui é a fórmula estrutural e também eu chamo isso também de fórmula de Lewis. Elas são equivalentes, tá certo? Então, tá aqui. Agora, pessoal, se eu fizesse daquele jeito que eu mostrei há pouco. Carbono tem lá 4, né? Hidrogênio só tem 1. Quem tende a atrair os elétrons para perto de si? Quem tem mais eletronegatividade.
Então, o carbono tem mais eletronegatividade. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai atrair o elétron para perto dele. Então, vai fazer isso aqui, ó. Carbono, hidrogênio. Mas são 4. Então, quantos hidrogênios tem que aparecer? 4. Olha de forma mais fácil para você chegar exatamente nessa estrutura. Vamos fazer a mesma coisa aqui com a molécula de água, para ver se vocês conseguem captar o que eu estou dizendo. Olha para aí, olha para cá. Vou botar outra cor. O oxigênio tem carga o quê? 2 menos, né? E o hidrogênio tem carga o quê? Menos. Então, o hidrogênio tem carga menos, o oxigênio tem 2 menos. Quem vai atrair mais para quem? O oxigênio vai pegar esse par de elétron e vai fazer isso aqui para ele, ó. Ele vai atrair. Só que ele vai fazer isso quantas vezes? 2 vezes. Então, é como se ele fizesse isso aqui, ó. Mas vai sobrar o par de elétron aqui em cima. Por que vai sobrar o par de elétron? Porque neste caso aqui, para poder chegar no fechamento lá dos 8, você vai ter que contar, ó. Lembra que inicialmente você tem isso aqui, ó. 2, 4, 6. Ok? Desses 6, um desses vai se ligar com hidrogênio e o outro também. E sobra esses aqui, ó. Por que no carbono não vai acontecer isso? Ó? O carbono tem 4. Cada um desses vai agarrar um hidrogênio, vai agarrar outro, vai agarrar outro, vai agarrar outro. Sobrou mais alguma coisa? Não. Quando sobra é isso aqui, ó. Pensa sempre assim, ó. Quem é que está no centro? Oxigênio. Quantos elétrons ele tem? 6. 2, 4, 6. Quem está chegando perto dele para ser atraído? Hidrogênio. Hidrogênio, resolve a vida dele. Então, aqui, ó, resolveu 1. Sobrou isso aqui, ó. Conseguem perceber essa analogia que está sendo feita? Sim, não? Sim. Professor, eu não estou entendendo, não. Acho que aqui sobra, não. O que dá tudo certinho para cada um eu entendi, mas esse que sobra eu ainda estou meio confusa. O que você está fazendo? Você está compartilhando elétron. A tendência quando você compartilha é compartilhar tudo e formar a ligação ou compartilhar e ainda sobrar. Por isso existe o conceito de elétron ligante e elétron não ligante. Certo? Então imagine aqui, ó. Você tem, deixa eu abrir um parêntese aqui. Vamos tirar isso daqui para eu ganhar espaço. Pensa que você vai compartilhar. A ligação covalente é a ligação dos casados. Tem que compartilhar. A ligação iônica é a ligação de ganhar e perder. Aí você associa a dinheiro. Certo? Então, imagine aqui que você tem oxigênio e hidrogênio. Como que essa ligação vai se formar? Aqui nós já sabemos que é 2 cargas negativas, porque ele está no grupo 16, já tem 6. Olha a palavra, já tem 6, ó. Já tem 6. E tem o hidrogênio chegando aqui. Se o hidrogênio chegou aqui, hidrogênio só tem 1. Ele precisa aqui de 2 para poder chegar a 8. Ao passo que esse aqui precisa de 2, esse aqui precisa só de mais 1 para ficar com 2. Então, se chegar a 1 aqui, ó, compartilhando, resolveu a vida dele, não resolveu? Aí precisa de outro hidrogênio aqui. Aí esse vem e faz a mesma coisa. Estabilizou o oxigênio, estabilizou o hidrogênio e ainda sobrou 4 aqui, ó. Sobra esses 2. Sobra esses 2. Aí você tem o quê, ó? Tem isso aqui, ó. Pronto. Você tem exatamente isso aqui. Pois não?
Ô, professor, então tem que chegar em 8, é que nem o outro de forma iônica, só que esse Exatamente. A daí regra do octeto tem que ser obedecida. Só que aqui é tem que por chegar em 8. compartilhamento. Aqui é por compartilhamento e lá é por transferência. Tá Tá, acho certo? que eu entendi. Lá tem algumas exceções. Por quê? Porque é metal com a metal. Então tem algumas exceções. Lembra quando a gente fala em metal, tem aqueles elementos do bloco D, que também são metais. Então aqueles elementos do bloco D trazem alguns problemas. Tá certo? Tudo bem? Entendi. Agora, olha esse outro aqui, ó. Nitrogênio com hidrogênio. Vamos raciocinar desse jeito. Nitrogênio está lá no grupo 3. Hidrogênio está aqui no grupo 1. E agora? Quantos hidrogênios você vai precisar para resolver a vida? Quantos hidrogênios vai precisar para resolver a vida? Se aqui tem 3 nitrogênios, você vai precisar de quantos hidrogênios? 3. 3. Vai precisar disso aqui. Então, como seria a fórmula? NH3. Qual seria a fórmula desse outro? CH4. Fórmula molecular, fórmula estrutural. Então, precisava exatamente disso. Agora, como você escreve a estrutura? Quem fica no centro? Quem tem menor quantidade. Quem tem menor quantidade sempre vai ficar no centro. Então, posiciona o átomo central, posiciona os átomos ligantes, distribui os elétrons ao redor dele. Aqui o hidrogênio tem 1 e 1, e o nitrogênio tem 5, porque ele está no grupo 15 da tabela, portanto, tem 5 elétrons na camada de valência. Então, se ele tem 5, ele tem que compartilhar 3, que é para poder alcançar a estabilidade prevista pelos gases nobres. Então, ele compartilha compartilha outro, e sobra isso aqui. Professor, por que sobrou? Eu não estou entendendo. Quantos ele tinha? 5. Se ele compartilha 3, sobra 2. Pois não? Então, no caso, o nitrogênio tinha 5. Aí a gente vai fazer 5 pontinhos. Aí o hidrogênio tem 1. Aí a gente bota 1 perto do hidrogênio e depois faz a ligação, né? Isso, faz o compartilhamento, forma a ligação, tá aqui, forma outra, tá aqui, forma outra, tá aqui, o que sobrou fica em cima. Por que que você representou desse jeito e não desse, ó? Por conta do efeito disso aqui, ó. O efeito do par não ligante distorce as ligações. Existe um ângulo de ligação decorrente da repulsão eletrônica causada pelos pares eletrônicos não compartilhados. E aí você tem a formação dessa outra ligação. Vamos contar para ver se tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tem 8 elétrons. Dos 8, 6 estão ligados e 2 estão não ligados. Tudo bem? Pois não? No caso, professor, se fosse oxigênio, ia ter 6 bolinhas rodeando ele, né? Perfeitamente. Ia ter exatamente isso aqui, ó. 2, 4, 6. Lembrando que bolinha para nós são elétrons, tá certo? Então você teria 6 elétrons na camada de valência, portanto esses 6 estão aqui. Digamos que chegasse aqui o hidrogênio, como no caso do exemplo anterior. Quantas bolinhas, né? Quantos elétrons teria o hidrogênio? Só 1. Então, quando ele compartilha isso aqui, ó, resolveu a vida do hidrogênio. Mas o oxigênio que tinha 6, agora parcialmente ele tem 7. Ele precisa de quê? Mais um hidrogênio. Que aí esse aqui compartilha com esse. Ok? Como você representaria? Desse jeito, ó. O par que sobraram. E aqui. Tudo bem? Tudo bem, gente? Muito bem. Então, pessoal, nós vamos dar uma pausa nessa aula, tá certo? E nos encontraremos na próxima aula. Então, muito obrigado a todos pela presença e até a próxima aula.